pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e eu estou aqui à frente do canal. Convido vocês a se inscreverem no canal, vão lá, dão um seu likezinho, seu joinha, façam comentário nessa resenha que vocês estão vendo aqui, mas não deixe de se inscrever no canal. Hoje eu estou aqui com duas pessoas super equilibradas, dois torcedores, são paixões pelo seu clube, mas tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio. São duas pessoas, assim, Cristina é um cara que eu conheço, Dudu passei a conhecer, mas a pessoa que me indicou o Dudu, eu já sei que realmente, pela índole do Dudu, eu sei que é uma pessoa ótima. Tu vê a cara dele, tu vê que é um garoto ótimo, Então, estou aqui com um gremista e com um colorado. A gente já bateu um papinho sobre o clube, sobre os acontecimentos. Dudu, obrigado por ter aceitado o convite. Cristina, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Nilton, eu que te agradeço, cara. Muito bacana. Pô, legal. Eu agradeço muito vocês, cara. Nós vamos começar a conversar o seguinte, cara. Sei lá, esse último acontecimento que teve aí agora, do ônibus do Grêmio, que eu vejo da seguinte forma: o que aconteceu com o time do Grêmio poderia também ter acontecido com o ônibus do Internacional, porque a rivalidade é muito grande. Então, existe esse negócio ainda. Certos torcedores ainda não entenderam que o futebol não pode ser visto dessa maneira. Mas, eu não sei, cara. Eu queria saber até o que vocês acham desse negócio. E os caras pararem com esse negócio. Tem que parar com isso, cara. Pô, como eu falei para vocês aqui antes, o Grêmio é Grêmio porque o Inter fez o Grêmio a ser Grêmio. E o Inter é Inter porque o Grêmio fez o Inter a ser Inter, cara. Sim, o cara às vezes vai tocar uma pedra, por exemplo, tá tocando a pedra no companheiro de trabalho dele, num amigo, né? O cara, um torcedor, seja do Grêmio ou seja do Inter, vai tocar uma pedra não na delegação, não estou nem considerando a delegação, estou considerando a torcida adversária, por exemplo. Ele está daqui a pouco tocando uma pedra num colega de trabalho, num amigo, né? Num parente dele, porque nós aqui todos, né? Como tem essa dicotomia no Rio Grande do Sul, o cara do Grêmio e o cara do Inter. Nós temos parentes, amigos que são colorados, eu sou gremista fanático, minha família é toda de gremistas, mas, tem inúmeros, tem o tio colorado, um dos meus avós era colorado, né? Então, Nilton, isso é de um tempo, sempre teve mais ou menos briga, esse tipo de coisa, mas eu me recordo ainda, eu tenho 50 anos, tá? E eu me recordo de eu indo a pé da casa do meu avô, que era bem próximo ao estádio olímpico, eu indo com o meu avô, que era colorado, o meu pai e os meus primos, nós indo a pé para o jogo do Grenal. E não acontecia nada de violência assim relevante, coisa que podia acontecer, como hoje em dia tem. Isso daí eu acho que é muita loucura, essa loucura de torcida organizada. Eu gosto muito da geral do Grêmio, do cântico, daquela coisa assim, para incentivar os jogadores, mas essa parte da violência ela é uma coisa que não está na gente, né? Eu acho que, ainda mais nos dias atuais, aí, vê agora o Putin vai lá e bombardeia a Ucrânia. Isso aí é uma coisa, é uma escalada de violência, a sociedade está premida com isso, né? E hoje em dia a gente é refém desse tipo de gente aí. E aí seja esse episódio do Internacional, que eu acho que, na verdade, é o seguinte, quanto o Grêmio já foi apurado várias vezes, né? E foi estabelecida uma responsabilidade. Essa responsabilidade penal, que é do torcedor, desse marginal que atirou uma pedra, que podia matar uma pessoa, pega numa pessoa mais idosa, dentro do ônibus, ou mesmo ele erra, vamos supor, e acerta num outro colorado, poderia acontecer. O cara tá tocando um pedrão, uma pedra desse tamanho, o cara é marginal, né? Eu não digo que a torcida do Inter, mas é uma pessoa que é da torcida do Inter, né? Então, a verdade é a seguinte, a verdade é que tem que ser apurada essa responsabilidade penal dessa pessoa, mas também tem que ser apurada a responsabilidade, porque ele está lá identificado com a camisa vermelha, ele está lá. Então, quanto o Grêmio, já foram várias vezes que o Grêmio foi responsabilizado na esfera desportiva por uma atitude isolada de um torcedor. Não é justo que agora se tenha vamos fechar os olhos para isso, porque o Grenal já está marcado agora para o dia 9, e não teve sequer julgamento disso daí, né? Então, eu acho que é uma coisa absurda, né? Tu marcar um jogo, julga o negócio, vê o que vai acontecer. Vai perder os pontos, vai perder mando de campo, vai perder não sei o quê. Então, faz o que tem que fazer. Mas diz, foi inocentado porque estava fora do estádio. Então,
Tá, mas encerra a questão, né? Antes de ter o Grenal, né? Porque senão não tem graça o negócio, tem. Eu acho uma coisa absurda essa questão de deixar jogar o jogo agora como se nada tivesse acontecido, e eu acho que tá errado, entendeu? Para todo mundo, assim, não é para um lado nem para outro, mas essa é a minha leitura, assim. Mas a violência, ela é de ambos os lados, é uma coisa, eu acho que é social mesmo, é uma coisa da sociedade. É social, é verdade, cara. E aí, Dudu? Então, Newton, primeiramente, boa noite aí para quem está te acompanhando, para quem está nos acompanhando, né? Cara, eu penso assim, eu não vejo justificativa nenhuma, apesar de você poder odiar o outro time, né? Ter uma rivalidade, não vejo justificativa nenhuma de você violentar alguém, de tacar uma pedra, de ter a intenção de tirar uma vida, né? Por causa de futebol. Concordo, Dudu, concordo. Né? E, cara, você vê quem que ganhou com isso? Né? A torcida do Inter que foi ao estádio, a torcida do Grêmio que foi ao estádio, não ganharam nada. Acabaram perdendo, é verdade. Exatamente. Os jogadores do Inter, funcionários do Inter, presidentes, jogadores do Grêmio, o próprio Vila Sante, né, que foi atingido e graças a Deus não aconteceu nada de mais sério. Eu que viajei 15 horas para ver o Grenal. Imagina a minha cara, né? Ficamos 3 horas. Eu sou de Curitiba, eu não sou de Porto Alegre. Olha, cara, ainda... que barato, cara. Eu tava aqui, isso que eu ia comentar agora. Eu tô aqui em Torres, né? E aí tava saindo uns amigos meus saindo com uma van para ir para Porto Alegre para ver o jogo. Eles foram aqui de Torres, 200 quilômetros, rodaram 200 quilômetros, pagaram uma van para levar eles lá. Os caras não teve o jogo, né? O negócio é uma coisa absurda, porque é uma atitude louca de um torcedor, né? O cara, é verdade. É um negócio que não tem sentido. E ainda em Torres, né? Que é 3 horinhas assim de carro de Porto Alegre, de Curitiba, né? Ainda absurdo. Exatamente. Ainda tu pega trânsito na estrada, né? Por conta do feriado de carnaval, tá tudo um caos aqui, principalmente quando tu passa lá por Balneário Camboriú, Florianópolis. Aqui para Curitiba, teve um acidente aqui em São José dos Pinhais, fomos 3 horas para sair de Curitiba. Então, assim, cara, a gente vai lá, né? 15 horas numa van ainda, né, com um monte de gente, tu não tem um conforto máximo, fora o dinheiro que tu investiu para ir, daí tu chega lá, daí quando tu vai entrar no estádio, tu recebe a notícia que o jogo pode ser adiado porque não é torcedor, eu não gosto de dizer que é torcedor porque eu acho que não me representa. Eu sou torcedor, o pessoal que foi comigo, o pessoal que sai de Bagé, de Juí, etc, entendeu? Então, assim, por causa que um cara foi lá e tomou uma atitude estúpida, todos pagaram. 30 mil pessoas pagaram e iam ver. Não sei se um espetáculo, né, por causa das duas fases dos dois times, né, mas iam ver um jogo de futebol. Investiram nisso, né, são 2 times que mexem com muita gente, né, muita gente. É uma paixão gigantesca. Então, assim, é decepcionante o que aconteceu ontem. É decepcionante. Eu falo agora para vocês, e a coisa mais doida, cara, que nós estamos... Esses estaduais todos que estão acontecendo, acontecem no Brasil, não passa de uma pré-temporada, cara. O cara se revoltou numa pré-temporada, onde os times não estão nem no 50% das suas condições assim, de fazer um belo jogo. Não é nem revolta, né? Não dá para botar no ponto da revolta. Revolta, por exemplo, o Grêmio caiu para a segunda divisão, daí os caras foram lá e quebraram o VAR. Aquilo ali foi um ato de revolta. Aquele jogo, eles estavam vendo, não justificando nada, estavam completamente errado. Aquilo, para mim, foi a imagem de que o Grêmio ia cair para a segunda divisão certo, que não tinha mais... Claro, mas a revolta foi em cima disso. Na cabeça daqueles loucos ali que entraram, aquela loucura, eles estavam sendo roubados, né? Naquele momento, eles foram lá e quebraram o VAR. Né? Daí os caras foram lá e quebraram, foi uma coisa horrível aquilo. Mas agora, o cara tirar uma pedra, um pedrão desse tamanho, dentro de um ônibus, assim, vai atinge uma pessoa. O Romildo Bolzan já tem a sua idade, tem os assessores de futebol do Grêmio, tudo velho, assim. Vai pegar num jogador. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que defender quando vai fazer esses confrontos, Grenal, seja Grêmio, seja Inter, é a delegação, né, Nilton? Como é que a pessoa... Se tu não defende a delegação, como é que tu vai fazer um jogo, né? Aí tu vai defender a delegação. Aí, claro, a falha vai dizer é uma falha da polícia. Eu acho que é uma falha da polícia. Né? É uma falha da polícia. Tá, o cara tem que dar um jeito de... Agora, Cristina e Dudu, o jogo tinha esse clima assim de tanto confronto?
De minha parte, não. Eu acho que não tinha. Era um jogo até para classificação pouco importava, né, Dudu? Porque tava um jogo assim que era só para a gente medir força mesmo. É que assim, o Inter ele tá com muito risco de não ir para a segunda fase. Por quê? Porque o Inter ele tá beirando ali os outros times que estão no G4 do Gauchão, coisa de 2 pontos, e o Grenal era o jogo para a gente confirmar a classificação, porque daí era um jogo contra o Aimoré, que apesar que o Inter está tendo muita dificuldade nesse Gauchão, eu acho que não ia ser tão difícil de passar pelo Aimoré se ganhasse o Grenal. Cara, só uma questão sobre a segurança, o que eu penso, né, no estatuto do torcedor não, no estatuto sobre a segurança dos jogos, está dizendo que o clube mandante pode ser responsabilizado se o acidente ocorrer num raio de 5 quilômetros do estádio. Mas o que eu penso? Eu estava vendo os donos da bola do Rio Grande do Sul hoje. Eles falaram que o estúdio deles fica a 4 quilômetros do Beira-Rio. Não lembro exatamente o nome do morro, mas é lá que fica a Bandeirantes. Tu imagina, o Grêmio decide ir, né, por uma rota alternativa, passa na frente do estúdio. É um cara que tá passando na frente do estúdio, tá com uma pedra com a camisa do Inter. Eu acho que o Inter não tem que ser responsabilizado. Assim como foi lá, tava mais perto do Beira-Rio, tava. Mas eu acho que tem um grande problema da Brigada Militar de Porto Alegre, né, porque só tava com um carro atrás, um na frente, tava sem a cavalaria e já tava muito próximo do estádio, né? E para mim, não vou julgar o Grêmio, porque é uma atitude que eu acho que devia ter, mas no mundo que a gente tá, infelizmente não dá, né? Que é chegar com o ônibus do clube. Eu acho que todo clube que vai visitar o estádio, quando se tem uma rivalidade muito grande, apesar de não ser o ideal, tem que ir com um ônibus assim a paisana, né? Para evitar esses conflitos. Porque tu pensa, você pega qualquer marginal na rua como foi, ele vai tacar qualquer coisa que vê na frente. Seja barra, seja pedra, não tá ninguém defendendo o busão. Então, assim, ele vê qualquer coisa do Grêmio e já atiça o negócio no cara, porque é do feitio dele, né? Então, eu acho que faltou muita falta de responsabilidade da segurança pública de Porto Alegre, né? A realidade é o seguinte, só para te falar, essa questão do ônibus aí, tanto o Grêmio quanto o Inter, todo mundo que joga o Campeonato Brasileiro, eles recebem esses ônibus aí, e contratualmente eles têm que usar, sabe? Isso é uma primeira coisa que tem que constar, porque são ônibus que são de patrocinadores ali, que eles fazem os ônibus para todos os clubes da Série A, né? O Grêmio estava na Série A, ganhou o ônibus, e ele tem que utilizar. Mas eu acho assim, é uma questão de civilidade, né? Não tem suporte, não dá para se justificar. Eu te entendi que tu nem quis justificar nada. Naquela vez, naquele episódio do racismo, por exemplo, que a menina aquela gritou pro aranha, macaco e tal, eu não me sinto em nada representado por ela, né? Mas ali foi decidido naquele momento e em outros julgamentos que nós tivemos, que a responsabilidade da pessoa que está com a camisa do clube, do torcedor, ela é da entidade, né? Do clube. É do clube, porque a pessoa falou lá, 99% do estádio não concorda com o negócio que a pessoa falou. Mas o clube foi punido por causa disso. Aí agora, ninguém concorda, tu não concorda, nenhum colorado, o presidente, o Alessandro Barcelos, não concorda com a atitude do cara de tocar a pedra, que o cara é um marginal mesmo. Né? Isso é uma ato de violência vã. Né? Mas isso tem que ser apurado, porque alguma coisa ele tem que sofrer, e o clube tem que sofrer alguma coisa, seja uma perda de mando de campo, isso aí é nada perto do que foi feito, tá? Mas alguma coisa tem que sofrer, porque senão passa limpo, né? E como contra o Grêmio já aconteceu de ele ser responsabilizado por um ato que não dizia respeito à totalidade da torcida, então eu acho que isso aí está decidido já. É uma responsabilidade mais ou menos objetiva do clube, no Estatuto do Torcedor, como tu falasse mesmo, dentro desse entorno aí, o clube mandante ele é responsável, né? Tem lá o artigo 213 do CBJD que estabelece que na Praça dos Esportes o clube tem que manter a ordem e tal. Aí a questão seria com relação ao entorno. Podia dizer assim, é que está fora do estádio e tal. Mas aí tem essa leitura aí que existe que ele estava entrando no estádio, né? E se há alguma coisa que tem que manter incólume é a delegação que vai jogar no estádio. Isso aí é uma coisa assim, além das torcidas, isso é uma coisa que é para manter o futebol. Porque senão como é que a gente vai fazer, mano? Nós vamos virar Boca e River aqui. Os caras tiveram que fazer o jogo lá. Uma final de Libertadores lá, não sei onde. A gente vai falir como civilização.
tem que ter alguma penalização para o clube mesmo, para o clube manter o clube tem que pegar, tem que identificar essa pessoa, excluir do quadro social se for sócio, ele tem que ter a responsabilidade penal dele, porque ele atingiu uma pessoa com pedrão, né? Mas e a gente estaria aqui discutindo se fosse o futebol, né? E a gente está discutindo um ato assim que hoje em dia é impensável. É como essa guerra aí, voltando, assim, negócio coisa que a gente acha que já passou, quando tu vê, acontece, né? Acontece. Não, isso que eu ia falar para você, eu falo o seguinte para você, cara, é uma coisa que não é o cara apaixonado assim. Eu vejo você, o Cristine, vejo o Dudu, tu vê Dudu de onde saiu para ver o jogo, você sempre fala... Pô, imagina de Curitiba lá, meus respeitos, ó. Só ir para ver o Grenal ainda com o Cacique Medina lá, e o Grêmio na Série B, o time tudo ruim mesmo. O Grêmio ainda deu uma melhoradinha agora, né? Eu disse para o Enio, eu tinha falado o seguinte, né? No ano passado, lá quando nós contratamos lá o Wagner Mancini, aí eu disse para todos meus amigos, eu disse assim, ó, eu não sei se eu falei para ti até, é a certeza de que a gente vai cair, entendeu? Era a cara do... Tu falou e aí mesmo, o time foi. Agora com o Roger, para mim me dá um alento de esperança, assim, me dá um pouquinho de esperança, sabe? Pelo menos eu... Agora, Cristine, foi bom tu falar nisso. Assim, nós já passamos... Eu vejo que a pessoa que é esse agressor, eu não vejo ele como torcedor, eu vejo ele como um paderneiro, cara. Então, são coisas que vão ser apuradas. Eu tenho, na minha opinião, assim, eu tenho para mim que o Inter não vai ser punido, porque, cara, não vai ser punido como o Grêmio também sofreu esse atentado lá, mas o Inter não vai ser punido, porque, como o Dudu falou, cara, isso é negócio de... Vai ser punido, mas vai ser inócuo. É isso que é o problema. Cara, para mim, vai ser punido. Só que vai ser punido num outro campeonato que não vai ser, porque vai ser isso aqui para frente, vai ser depois do evento. Quando deveria ter, no meu entendimento, deveria ter um julgamento. Agora, se é para inocentar, aí vai ter o julgamento lá na hora, mas faz antes do Grenal. Não deixa correr até lá, porque todo mundo viu, tem a imagem, tem tudo. Aí bota o julgamento, a baila ali, todo mundo prepara as defesas lá. Eu já fiz parte. Eu trabalhava no Grêmio, no jurídico do Grêmio. Eu fiz esses julgamentos esportivos aí, tá? Várias vezes teve essas desordens de campo, invasão. Claro, não cheguei a trabalhar no negócio de uma pedra, porque isso é raro, sabe? As pessoas, eles chegavam a fazer assim, denunciar do artigo 213, quando jogavam um sapato no campo, que era um negócio que não ofensivo. Sapato? Jogava sapato. Eu já fiz julgamento de um sapato jogar no campo, né? Entendeu? Cara, mesmo assim, eu não me lembro de um episódio assim, cara. A gente vê, né, aconteceu com o Bahia essa semana, mas assim, de parar um Grenal por causa de violência fora do estádio, eu não me lembro. Teve Boca e River, Boca e River, eu acho que eu... Não, mas no Grenal não teve. Não. Mas é aquele negócio, aquilo que eu te falava ali. Eu ia com meu avô no estádio, meu avô era colorado, e meu pai e meus primos, que eram todos gremistas, só meu avô colorado. E a gente ia caminhando, assim. Isso aí, a civilização está piorando nessas coisas. Assim, está piorando. Mas vou te falar para você, Dudu, Cristine. Cara, eu não vejo como você controlar isso, cara, porque é uma atitude tão baderneira que eu não sei como você vai controlar um negócio desse. Se você... Passamos 2 anos quase, praticamente 2 anos, sem poder ir no estádio. Aí retoma o negócio, começamos a ir, ter um gostinho. Eu caí lá dentro do estádio, eu fui nos jogos, né? O Grêmio tinha 1% de chance e eu tinha 4% de esperança. Caí lá dentro, triste pra caramba. Pô, fui naquele jogo lá, caí. Tu comentou se era para tudo isso. Nunca é para tudo isso para chegar nesse ponto, né? Só que é a impressão que eu tenho. A primeira vez que eu fui no Beira-Rio, curiosamente, foi no último Grenal que teve com o gol do Tyson, 1-0. Foi a primeira vez, daí eu fui contra o Flamengo 20 dias depois, e daí eu ia agora nesse que acabou não tendo, né? Cara, o que eu sinto? Eu me sinto muito à vontade no Beira-Rio. Eu considero, apesar de ter ido 3 vezes só, eu considero minha segunda casa um lugar que eu amo, um lugar que eu me sinto bem. Legal, Dudu. Só que quando você tá fora, assim, da praça do Beira-Rio, você sente que é um ambiente muito tenso. Porque Porto Alegre é uma cidade muito violenta. Então, assim, é uma impressão, não sei se outros colorados têm a mesma que a minha, mas quando eu saio do entorno do Beira-Rio, principalmente em dia de Grenal, eu me sinto muito inseguro, cara. Porque é igual aconteceu aí, né? Os jogadores que são os intocáveis, que têm uma alta segurança, né, acabam sofrendo
por causa da violência. Imagina os torcedores, né? Que É vão ao verdade, estádio, Eduardo. né? Eu que não tenho auxílio nenhum em Porto Alegre, não tenho família, tenho amigos, mas, né, na hora ninguém vai conseguir te ajudar, né? Nem o Grêmio, né, que toda a estrutura que tem conseguiu não sofrer por conta da violência. Então, pensa assim, cara, o Beira-Rio é um lugar que eu gosto muito de estar, só que quando eu saio dele eu sinto um ambiente muito tenso. Parece que você tá parece que você tá na faixa de Gaza, de um lado tá a Palestina e do outro lado tá Israel. É um ambiente muito tenso, cara, muito Dudu, tenso. uma pergunta, Dudu. Você é nascido no Porto Alegre ou você... Sou nascido em Curitiba. Cara, e por que você foi torcer pro Inter? Cara, toda a parte da família da minha mãe é gaúcha, né? Minha mãe é de Vacaria, meu avô é de Cachoeira do Sul, minha avó é do Alegrete. E meu pai, ele nasceu aqui, ele torce pro Curitiba, né? Mas ele não é tão fanático, então eu puxei mais isso do meu avô, do meu irmão mais velho. Então é mais ou menos por aí. Eu sou por causa que minha família da minha mãe é, né? E é a parte mais fanática por futebol da minha família. Legal, tá certo. Legal. Eu senti que tu é fanático. Saí de Curitiba para ver um jogo de pré-temporada, mas também tu falou o porquê, porque o time também está quase não se classificando. Ele tá acreditando que é pé quente aí, ganhou outro Grenal lá e já ganhou de novo. Eu tô 50% do Beira-Rio. Eu tenho um monte de amigo colorado, sabe, cara? Eu não tenho nenhum, assim, rancor. Claro, eu torço pro Grêmio enlouquecido, assim. Torço contra o Inter, que eu acho que é minha obrigação como gremista. Claro, o Inter pode jogar com qualquer jogo. Joga com os times que eu mais odeio, tipo o Flamengo. O Flamengo é o time que eu odeio. Eu falei pro Nilton um dia, escrevi um negócio ali. O Flamengo é o time que eu odeio. Joga entre Flamengo, eu torço pro Flamengo, entendeu? Mas isso aí é uma obrigação cívica nossa, né? Tanto o gremista fazendo isso e o Colorado faz também, né? Não é? Mas assim, ó, tu querer mal das pessoas, da gremiação, pô, isso aí, marcar briga, cara, isso aí é uma loucura, né? Não é uma má índole daí, né? Não é coisa assim de uma índole, não existe. Tá. Agora, olha aqui, vamos falar agora agora que é hora boa, vamos falar do time, do clube. Dudu, eu queria que você me falasse desse Internacional, do técnico que chegou, do time que está sendo formado. Você está vendo alguma liga nisso aí? Cara, então, eu aprovei a contratação do Cacique Medina, é um cara que eu acho que tem ideias de futebol muito boas, né? Um treinador jovem, eu gosto de treinadores jovens, gosto de treinadores estrangeiros, né? Apesar que eu acho que já está uma saturação muito grande, que agora todo time quer ter treinador brasileiro, a gente vê o Corinthians, né? E buscando outros treinadores estrangeiros. Cara, eu acho que nesse começo não deu certo porque a diretoria não está dando as peças que ele precisa para o time funcionar. O Cacique, ele joga com pontas. E o Inter hoje tem 3 pontas. 2 que ficaram remanescentes do ano passado, o Caio Vidal e o Gustavo Maia, que são 2 jogadores muito jovens. O Caio Vidal a gente já está com pouca expectativa nele, porque é um jogador que infelizmente não rende há muito tempo já. E o Gustavo Maia, o Inter simplesmente arquivou. Ele fez um golaço contra o Corinthians lá na 26ª, 7ª rodada do Brasileirão no ano passado, né, salvando o Inter de uma nova derrota pela fase horrível que o Inter estava passando no Brasileiro, e simplesmente não botaram mais o guri para jogar. E é um guri que a gente está muito curioso para ver. Ele quase saiu do Inter há 2 semanas atrás porque não estão botando nem ele para banco, né? E a diretoria tá... Eu tô vendo eles se mexendo, né? Trouxeram o David por um valor muito alto, né? Para mim o David não é... 11 milhões de reais por 60% do David, para mim é um negócio assim absurdo, né? Tentou o Nicão, tentou o Marinho, que foi pro Flamengo, tentou o Ezequiel Barco, que foi pro River, grande jogador também, e agora tá tentando. Nesse momento o Inter tá buscando o Brian Rodrigues, que tá no Los Angeles, também dos Estados Unidos, o mesmo time que tava o Ezequiel Barco, e também tá tentando o Marrone, né? O Marrone já tava meio que tudo fechado, só que daí o Midtjylland da Dinamarca tentou botar um negocinho a mais lá de última hora e o Inter recuou. Então, assim, o Cacique não tem peças para escalar, mas ele também tá inventando demais. Quanto o Caxias, ele foi com o David de centroavante, que foi o único ponto que veio. Ele tá com o Edenilson na ponta. O Bruno Edenilson Mendes na ponta?
Sim, ele tá botando o Edenilson assim como, não exatamente como um ponta, né? Mas como meia-direita, né? Meia-direita Mas, caindo. exatamente. Daí ele tá botando o Bruno Mendes de lateral direito, né? Botou contra o Caxias, essa escalação que eu tô falando contra o Caxias, né? E vai trocando de posição assim. O Tyson, que já não é mais ponta há muito tempo, desde que saiu de Porto Alegre, o Tyson deixou de ser ponta, foi sendo lapidado na Ucrânia e virou um grande meio. Para mim, o Tyson é um grande jogador, né? Jogou na ponta, então assim, para mim ele tá inventando demais. Para mim ele tem que começar a fazer o simples. Pode ser que o Inter não tenha as peças ainda, mas joga cada um na sua função, né? Não precisa ficar o Bruno Mendes lateral direito, o David centroavante, né? Bota alguém da base, porque a gente sabe que não vão render por ali, né? Então, para mim, eu acho que a gente precisa dar um pouco mais de tempo. Eu acho que pelo menos até se o Inter, se Deus quiser, estiver na final do Gauchão, eu acho que ali tem que ser o ultimato para ele. A gente espera que a partir do jogo contra o Globo, agora na quinta-feira, na Copa do Brasil, ele consiga engrenar. A partir daí, contra o Aimoré, ir para o Grenal já com sangue nos olhos, né? E ver como que vai ser até o final. Mas eu creio que eu vou ter uma avaliação definitiva sobre ele já na final do Gauchão. Tá certo, tá certo. O Cristine, cara, boa análise, hein, o Dudu. Bacana essa análise que você fez aí do Inter. O Dudu, o Cristine, ó, você mandou o Mancini embora, você trouxe o Roger, que eu sei que você gosta muito do Roger, eu também gosto muito do Roger, do trabalho do Roger. Eu acho o cara muito profissional, o Roger. Eu gosto muito do trabalho do Roger. Trouxeram o Roger, mas eu estou vendo o seguinte para você. Você está vendo esse time encorpar com o Roger? Está vendo que esse time pode crescer com o Roger na Série B? O Roger é o seguinte, eu acho que o Roger é um dos casos de treinador do Grêmio. Ele é um treinador bom, competente, ele é trabalhador, né? Ele é um cara de boa índole, um cara bacana e tal. E no Grêmio ele sempre deu certo, tu entende? Como treinador. O Roger, no primeiro jogo que ele fez, despedindo o treinador lá, ele assumiu num Grenal e o Grêmio ganhou de 1-0. Aí já foi um bom indicativo, e a partir daí foram botando o Roger aos poucos e ele assumiu a responsabilidade e ele montou um time bom na época lá. Ele só não conseguia acertar, era a zaga do Grêmio. O Renato, quando ele chegou no Grêmio, ele pega o time do Roger e ele acerta a zaga. Daí, quando ele fixou o Kahneman e o Jeromel. Aí o Renato fez toda a alavancagem dele, foi com o time que era do Roger, mas tendo acertado a zaga. Porque o Renato dizia assim, não, a marcação vai ser a marcação individual, não vai ser essa zona aí, porque senão tu não consegue botar a culpa em quem errou, tu não consegue ver quem errou, e então vai ter a marcação individual no escanteio. Ele mudou essas coisas do Roger e ele fixou a zaga. Eu espero que o Roger tenha conseguido sanar esse problema que ele tinha, que ele não conseguia montar a zaga do time, tá? Eu vi que ele não foi bem nos outros clubes, assim, por onde ele passou ele não foi muito bem. No Bahia ele foi um pouquinho melhor, mas eu vejo eu vejo com bons olhos a contratação dele, porque eu acho que ele sabe montar um time. Ele é um jogador. Eu só fiquei assim, ó, eu fiquei agora. O Grêmio ia jogar com o Churin, né? O Churin já era carta fora do baralho, né? Não podia o Churin jogar o Grenal, tinha que, se não pode o Diego Souza, bota o Elias, né? Aí veio o Churin, quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, vai recomeçar o erro, né, dos anteriores, né? Aí eu já fiquei meio assim, mas o jogo anterior que o Grêmio fez contra o São Luís, o Grêmio foi muito bem com o Roger, ele mandou bem, ele armou bem o time jogou muito, então eu tô esperançoso, tá? Tô esperançoso. Ô, Cristine, só um ponto que eu queria levantar, não sei se você concorda comigo, mas se o Roger não tivesse sido treinador do Grêmio naquele período 2015-2016, eu acho que vocês estavam na fila até agora, cara. Sim, é verdade, é verdade. Ele armou o time, ele fez uma estrutura, ele deixou tudo pronto. O Roger, ele foi de suma importância, sabe no quê? O Grêmio tinha aquela coisa da porrada, né? Nós vamos dar porrada, o nosso camisa 10 é um camisa 5. Tinha essa expressão, assim, o Grêmio é o time da pegada, nós vamos bater, vamos fazer. E sabe o que aconteceu? Quando o VAR entrou no futebol, isso acabou. Isso acabou, tu teve que começar a jogar bola. E o Roger chegou assim já com um repositório, ele tinha uma moral no Grêmio, né? Como foi um grande lateral, um jogador, e ele conseguiu fazer o Grêmio iniciar a jogar bola, né? Que era uma coisa que o Grêmio não jogava bola, o Grêmio jogava uma bola, teve times bons que jogavam bola e tal, mas aquele negócio, a nossa filosofia era uma filosofia da força.
E não pode ser assim. Agora, com VAR, com coisa, tu não vai mais ter intimidação, né? Muito assim, tu deve te lembrar o camisa 5 do Internacional que o Inter trouxe da Argentina, aquele que veio agora ano passado ali. O cara só queria dar cotovelada. Diz o nome dele. O Musto. O cara só queria dar cotovelada, não sei, começava o jogo, o cara já dava uma cotovelada e já tomava uma amarela. O cara não entendeu, sabe? Ele não entrou nesse século agora. Ele ficou no século passado, porque era assim que era o futebol que ele jogava, né? E o Grêmio, se o Roger não tivesse chegado no Grêmio, o Grêmio ia ficar assim, entendeu? E o Renato entendeu muito bem isso, ele conseguiu captar e eles montaram e foram embora. E aí foi esse o Grêmio vencedor que teve dessa época. A gente não pode querer voltar ao passado assim, porque não vai mais ter isso. Futebol hoje quer ir com VAR, tem que ser um jogo na bola. Pode jogar duro. O Kahneman é um jogador que joga duro, mas o Kahneman nunca é desleal, né? Ele é um cara durão, tudo, mas ele joga na bola, ele é duro, mas ele não é desleal. Tu não vê deslealdade, né? Do jogador desleal, né? Agora, Dudu, tu vê o Inter fazendo uma boa campanha no Brasileiro? Com tudo que está aí agora, com o técnico, com esse time, não sei o quê, tu vê? Cara, tem que mudar bastante coisa. Tá assustador assim a primeira parte da temporada do Inter. O Inter não tem nada. O Inter ele falha bastante na bola aérea defensiva, principalmente, mas a defesa em si tá uma bagunça. Os laterais não estão tendo cobertura, então o Inter toma a bola nas costas todo o jogo. A gente vê 2 gols contra o São José foram de bola cruzada, né? Então a infiltração do jogador pelas costas do lateral e o cruzamento da falha na bola aérea. E o Inter, eu tô sentindo, não sei se uma soberba ou falta de entrosamento mesmo. Porque o Inter, a impressão que eu tenho é que o Inter tem a impressão que vai fazer gol toda hora, né? Então ataca de qualquer jeito, né? O Cacique tá posicionando 2 primeiros volantes, assim como o Aguirre estava fazendo, só que o time do Medina é um time propositor. Então você perde muita qualidade com o Dourado e com o Gabriel, que são os 2 titulares no momento, né? E o Edenilson perdido na ponta direita, né? E daí a gente tendo que depender de individualidades como o Tyson, por vezes o David, né? Que também não engrenou até agora, mas que tem um bom 1 contra 1. O Wesley Moraes não é abastecido, então a gente não conseguiu ver ele direito ainda. Então, assim, o time do Inter é um time que não tem nenhuma jogada ofensiva, na defesa falha bastante. Então, assim, eu acho que o Medina precisa se impor, precisa definir um time, principalmente, porque todo jogo muda de time, nunca é um time fixo, né? E a diretoria também precisa se mexer, dar o respaldo para ele, precisa de pontas nesse momento. Né? O Inter tem tudo, menos os pontos. Então, é isso. Eu não vejo o Inter ainda fazendo uma campanha de brasileiro, eu vejo o Inter brigando para não cair, inclusive. Pô. Sério. Ô, Cristine, uma pergunta, Cristine. O Grêmio está com muito garoto na equipe, né? O Grêmio. Muito garoto. Agora, são os moleques talentosos, bons, com outra mentalidade. Com outra mentalidade, assim. Não tá com aquela mentalidade de vencedor, né? Não, no ano passado, eu acho que o Grêmio, no ano passado, ele perdeu uma oportunidade, assim, sabe, de ter... Tinha que mandar, assim, vários jogadores ali embora, né? Não tinham que ter ficado, assim, sabe? Já teve feito uma limpa no ano passado. Inclusive, treinador, diretor de futebol, tinha que começar tudo novo agora com esse ano. E podia ser o Roger, poderia ter sido o Lisca, teria que ter começado esse ano já com jogadores novos, né? O Elias, ano passado, ele amargou, assim, terceira reserva, injustificadamente. Foi um jogador que tem talento, eu acho que pode investir nele, né? E o Churin, por exemplo, não tem condições. A gente já viu que não tem condições, né? O jogador aqui não deu certo. O cara pode ir para outro time, daqui a pouco ele vai jogar, mas agora no Grêmio não, né? O Grêmio tem o Gabriel, esse que é bom jogador, é um meia assim que vai para cima, faz umas jogadas, tem talento, tem gente boa, né? Tá? Mas agora eu te falo assim, o Grêmio ainda está precisando de... O lateral direito ali, o Orejuela, para mim, ele é meio furão. Eu acho um jogador assim que tem seus problemas, tá? E o Grêmio tem que acertar bem o time, né? Porque a gente não sabe quando voltar o Ferreirinha agora, que eu acho um jogador bom, tá? Eu acho um jogador do ano passado que a gente tinha que renovar mesmo, era o Ferreirinha, o Kahneman, o Jeromel e esse Elias,
São jogadores que têm que ter sido mantidos. Ó. E olhar para a base. O Gabriel, esse que chegou, é um bom jogador. Eu vejo que é um jogador interessante. Tem que ver como é que o Roger vai armar isso daí, porque tem uma certa dificuldade para tu acomodar esses jogadores hoje em dia, assim, do jeito que tá ali, tá? Eu acho que ele vai ter que dar um jeito e fazer uma mecânica de jogo legal, dessas que ele sabe armar, e aí armar o time, porque fica complicado. Tem jogador sobreposto que tá faltando em algumas posições. É isso que eu acho. O Grêmio, assim, o Grêmio tem que estar... O Diego Souza, ele é bom, só que ele é velho. Então ele tem que ter um jogador assim, suporte para entrar na dele. E eu acho que esse cara é o Elias. Né? É o cara para estar ali, no atual contexto, é o Elias. Não acho que tem que trazer outro centroavante, né? Porra, o Negão mas eu é acho forte, que tem que fazer algum negócio com o Churinho para nem ter dúvida. Para a pessoa não ter dúvida. Se eu não vou botar o Churinho, tem que... Tchau para ti. E o moleque é um tanque, hein, esse Elias, hein? Caramba. Jogador bom. Jogador forte, vai para cima. Dudu, cara, que bom falar com você, brother. Que bom falar com você. Qual a sua idade, Dudu? 18. Cara, cabeça boa, moleque que se sente, é apaixonado por futebol, mas um equilíbrio impressionante, faz uma análise do seu time muito legal. Jamais tu estaria com uma pedra na mão, com essa cabeça que você tem, para atacar em alguém. Você tem uma cabeça muito boa, sabe? Muito boa. Obrigado por você estar aqui na resenha. Cristina é meu brother. Cristina realmente é meu irmãozão. Um brother assim que eu ganhei aqui na resenha, um cara que eu tenho o maior carinho, um cara que eu tenho o maior respeito. Depois descobrimos aí um monte de gente comum, né? Verdade, a vida tá lá no Rio de Janeiro, mas a gente descobriu que tem uma rede aí que a gente fazia parte, né? Bem Dudu, louco, né? conheci o Cristine, simplesmente com o Cristine. Vários amigos meus são amigos do Cristine. Cara, que máximo isso, que máximo. E é uma honra, viu? É uma honra participar do teu programa aqui, conhecer pessoas como o Dudu aqui, coloradaço, né? Eu respeito, cara. Eu não tenho nada contra. Eu vou torcer sempre contra o Dudu, mas eu respeito muito, assim, internacional e tal. Eu sei, assim, eu sei o valor que tem. Né? É isso aí. Tá certo, Cristine. Tá com toda a razão. Você sabe o valor que tem, cara. O Internacional, um Grêmio. Pô, cara, são camisas de peso. Isso a gente tem que respeitar. O Vasco da Gama, eu respeito, eu gosto. Eu te falo assim, certo, os clubes têm que vir, né? Tu entendeu? O Vasco da Gama também não pertence. Nós não pertencemos à Série B, nós temos que subir, né, esse ano aí. Pô, nós vamos trocar. Ô, Dudu, eu sou vascaíno, Dudu. O meu time já foi uma referência no Campeonato Carioca. Hoje, meu time no Rio de Janeiro é a 4ª referência, é o 4º. Cara, que é isso? Pelo nome, eu achei que tu era botafoguense, Newton. Meu pai era vascaíno e me botou meu nome de Newton Santos, cara. Tu vê como meu pai era fanático, hein? Como era fanático. Cara, demais. Dudu e Cristine, cara, agradeço muito vocês. Eu que agradeço. É uma honra participar do teu programa sempre. Se precisar de mim, pode contar comigo. Tá? Falou. Dudu, pode falar. Que eu não conhecia o Newton, mas eu agradeço também pelas palavras que tu disse. Né, eu sempre tento, né, apesar da pouca idade, eu sempre tento manter igual tu falou, a cabeça boa, né? Me concentrar no que eu preciso fazer. E é isso, cara. Muito legal o teu programa, é um prazer participar. Falou, Dudu. Cristine e Dudu, um abraço, irmão, para vocês. Um abraço para vocês aí. Tudo de bom, Dudu. Valeu, um abraço para vocês. Um abração, Nilton. Tchau, irmão.